Bem, e aí pessoal, começando um novo assunto hoje. Essa semana a gente vai trabalhar aí sobre o ciclo celular, né? Ok? Vamos lá. Divisão celular, né? A capacidade de duplicar-se é a característica mais extraordinária aí dos organismos vivos, né? Para fazê-lo, multiplicamos o material interno de nossas células, né? E depois as dividimos em duas. Esse processo é o que a gente chama de divisão celular, ok? Que é o que a gente vai ver mais detalhadamente aí no decorrer dessa semana. Então, ó, nosso corpo é em construção, né? A maioria das células aí são substituídas várias vezes durante a vida, ok? Então, todas as células do nosso corpo aí, ela vai passar por algum processo de substituição, salvo algumas exceções aí. A maioria vão ser aí renovadas, vão ser trocadas com o passar do tempo. Assim, de certa maneira, nosso corpo é continuamente reconstruído enquanto nós vivemos, ok? Então a gente tem aqui, ó, uma imagenzinha mostrando aqui em detalhe, né, um modelo sobre a nossa pele, né, sobre como que é o funcionamento da nossa pele. Vejam que também tem um folículo capilar, né, um folículozinho capilar, um não, três, né, a gente tem três folículos capilar aqui e tem essa parte aqui mais externa aqui da pele, né. A superfície mais externa da pele aí, ela vai ser composta aí por células mortas, né, que vão estar ali impregnadas com queratina, né, que é uma proteína. A mesma proteína que faz o nosso cabelo, por exemplo. E essa queratina ela vai dar uma sustentação, ela vai fazer com que essas células fiquem rígidas ali naquele local, certo? Com que elas não saiam dali, com que elas não percam a sua adesão à pele, certo? E isso aí, ó, desde a sua origem, né? Desde a sua origem, no caso dessas células, que quando elas surgem, né? Na camada epidérmica que vai ser mais profunda, né? Até a queratinização ali, que vai ser lá na superfície, né? Na parte mais externa da pele, né? E a morte aí, e até a sua morte no caso, vai demorar aí um período aí de mais ou menos de 30 a 40 dias. Ou seja, de 30 a 40 dias a nossa pele ela é praticamente totalmente renovada, ok? Em um ano, trocamos o nosso revestimento corporal aí, aproximadamente 10 vezes, ok? Isso se dá graças a essa capacidade de dividir, né? Aí tem uma célula velha que ela vai se dividir em duas ali, vão originar duas células novas, e essas células novas elas vão fazer esse processo aí de, de renovação, né? As células vermelhas aí do sangue, né, as hemácias, elas vivem cerca de 3 meses, ou seja, a cada 3 meses as hemácias que estão presentes no nosso sangue, elas são o quê? São renovadas, né? Ou seja, em 80 anos de vida, né, um ser humano aí, elas vão ser substituídas aí quase 320 vezes. E para que se multiplicar? Qual a importância dessa multiplicação aí? Ok? Os seres vivos eles multiplicam suas células com a finalidade de, importante isso aqui, se reproduzir, ok? O processo de reprodução ela está ligado aí diretamente, intrinsecamente, é muito importante aí o processo de divisão e multiplicação celular, certo? Para também conseguir crescer, né? A gente consegue crescer graças a essa divisão, certo? Essa multiplicação celular aí. E também para repor as células perdidas. No caso, quando a gente tem algum ferimento, quando a gente tem algum corte ou algo do tipo, é, essas células que foram arrancadas daquele local, elas vão ser repostas aí graças a essa capacidade que a gente vai ter de reproduzir essas células, né? De multiplicar essas células. Organismos unicelulares aí, no caso, eles vão se reproduzir através da divisão celular, né? A gente tem, por exemplo, uma bactéria, né? Que é um ser unicelular, um protozoário. Tipo, isso aí, eles vão conseguir se reproduzir de maneira assexuada, né? Que não vai ter o que? Troca de gametas, né? E essa reprodução ela vai acontecer graças à divisão celular, né? A gente tem inicialmente, por exemplo, uma bactéria que vai se dividir em duas. Essas duas bactérias vão se dividir cada uma em duas, a gente vai ter quatro e por aí vai. Organismos multicelulares se multiplicam e crescem graças a essa multiplicação celular aí. Vamos lá falar agora sobre o ciclo celular. Bem, o ciclo celular ou ciclo de vida de uma célula, né, corresponde ao conjunto de transformações pelas quais passa a célula, né, desde a sua formação até o seu desaparecimento. Okay? Hoje a gente vai ver uma parte aí
desse ciclo celular, né? Então, ó, esse ciclo celular ele vai ser dividido em duas fases aí. A gente vai ter a interfase, né? Interfase, e vai ter também a divisão, ok? A divisão aí vai acontecer por meio de meiose ou pode acontecer também por meio de mitose, que a gente vai ver detalhadamente aí na próxima aula. Bem, a fase do ciclo celular, né? O ciclo celular é dividido em duas fases, como eu falei, né? Interfase ou fase de crescimento, né? Esse processo aí vai ser importante, essa fase de interface vai ser importante para que a célula tenha condições de se dividir, né? Tenha condições de se multiplicar. É nesse momento da interface que vai acontecer a produção de proteínas, a produção de RNA, a duplicação do DNA, ok? E também a segunda fase, né, vai ocorrer a divisão celular, né? A interfase sempre vai ser o período aí entre duas mitoses, né? Então, características aí da interfase, né? Fase de maior duração do ciclo celular, né? Porque ela vai ter todo aquele processo, né? Para se preparar para dividir, né? Como eu falei anteriormente. E nessa fase aqui, a célula aumenta o tamanho e produz todas as substâncias necessárias para produzir para o processo de divisão, como eu falei, né? Então, ó, a gente tem um esqueminha aqui, ó, mostrando todo esse ciclo aí celular, né? Então a gente vai ter, ó, a gente vai ter na interfase a fase G1, certo? A fase S e a fase G2, ok? E por último a gente vai ter aqui no caso a divisão celular, que vai ser o que? Vai ser a meiose ou mitose, né? Lembrando, dá para perceber bem aqui, ó, que o período da interfase, né, é o período maior de vida da célula, ok? Ela vai passar por, a divisão dela vai ser muito mais rápida do que quando ela está se preparando para dividir, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos saber detalhadamente o que é que acontece em cada uma dessas fases, né? Na fase G1, que vem do inglês gap, né, que significa intervalo, né, é a etapa que antecede a duplicação do DNA, né? No caso, vai ser caracterizada aqui por uma intensa produção de RNA e de proteínas, né? No caso, o RNA e essas proteínas aqui, ó, eles vão ser fundamentais para a produção, para a duplicação, na verdade, do DNA, ok? O DNA lá que é o material genético lá da célula, né? Passou a fase G1, né? Que é essa fase aqui que está em azul, né? A gente tem a fase S, né? Que vem do inglês síntese, né? Que significa síntese. É nessa fase aí que vai ocorrer a duplicação do DNA, ok? Essa fase ela também é bastante longa, certo? E vai ser durante esse período aí que vai acontecer a duplicação do DNA. Então, é um processo que a célula precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Para não ocorrer erros ali no material genético, né? Porque imagina aí, se uma célula tem um material genético com problema, com defeito, isso aí vai acarretar em diversos problemas lá na frente para essa célula, certo? Não só para a célula, como também para o organismo, né? Então, ó, é nessa fase S que a gente vai ter a cromátide, né? Uma cromátide simples aqui, que vai ser duplicada e vão formar aqui então dois cromossomos duplos, né? Esses dois cromossomos duplos aqui eles vão ser importantes lá na mitose e na meiose para a divisão celular. A gente vai ver lá mais na frente por que ela se duplica assim dessa forma, ok? E o que acontece depois com ela. A fase G2, né? A célula volta então a produzir aí as suas proteínas, ok? Então nessa fase G2 aqui simples, voltou a produzir proteínas aí, certo? Então, ó, essa aqui é a primeira parte do assunto aí do ciclo celular, né? Então a gente falou sobre a interfase e na próxima aula a gente já vai falar sobre a mitose e a meiose. Obrigado pela atenção, viu?